Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos e hoje vim trazer para vocês a nossa primeira análise sobre o reforço santista William Maranhão, vindo direto do Bahia. Então, bora lá pro vídeo que eu vou contar para vocês quem é o William Maranhão. O William Maranhão foi anunciado aí como sexto reforço do Santos para a temporada. Ele assinou um acordo que vai até 31 de dezembro de 2024. Ele rescindiu o contrato que tinha com o Bahia deve ficar aí com cerca de 30% do valor do jogador, o Santos ficaria com 70%, e parece que o Bahia também vai receber uma compensação financeira aí de R$ 500 mil. Ele foi bem no Brasileiro do ano passado com o Atlético Goianiense, o Santos fez uma sondagem, só que não teve negociação, e ele diz que ficou bem feliz de ter recebido a sondagem, né? E agora o Santos foi em cima, o jogador quis sair, ele já nos últimos dois jogos o Bahia já não estava mais nem escalando ele por conta da negociação, da possível saída dele. E aí ele disse que é um sonho vestir essas cores aí, foi o que ele falou aí para o site oficial do Santos. E como eu disse, ele é o sexto reforço, né? Antes o Santos tinha trazido o Bruno Oliveira, aquele meia de 23 anos emprestado para o Vitória, o zagueiro Eduardo Bauerman, que é titular, o Ricardo Goulart, o Auro e o zagueiro Maicon, né? Que ainda não estreou, porque chegou depois das inscrições do Paulista. E o que ele declarou foi o seguinte, que a nação santista pode esperar um atleta com muita vontade, muita raça, sempre deixando tudo dentro de campo. Que ele tem muita vontade de vencer aqui, que vai fazer de tudo para acontecer. Que ele já trabalhou alguns dias com o treinador Bustos e percebeu que é um cara que é bastante intenso nos treinos e que ele vai pedir isso durante os jogos. Que é para o time se encaixar na filosofia dele, que tem tudo para dar certo, exatamente pelo técnico ser bastante exigente. Então, o que a gente pode trazer também? O Danilo me passou aqui que um amigo dele, que é torcedor do América, né, que ele chegou a jogar pelo América Mineiro, que ele lembra do jogador que já faz um tempo e que ele era multifunção, que ele jogava tanto de lateral, ele é canhoto, então jogando pela lateral esquerda ou como no meio campo. Que ele foi bem útil, chegou como reserva ser titular, mas que depois ele não tem certeza. E que ele falou que é um jogador que tem um bom passe, é um jogador regular, mas é só, que ele não é um jogador criativo, ele não é um jogador que vai desempenhar muito no ataque, mas é um jogador com boa saída e que pode atuar em mais de uma função. E aí, nas pesquisas, eu achei uma matéria que saiu no Terra em 29 de setembro do ano passado, e falando que ele era um dos principais destaques do Atlético Goianiense, onde ele se destaca pelos desarmes e interceptações no Brasileiro. Ele, nesse momento, no fim de setembro, ele era líder do time do Atlético Goianiense nos quesitos desarmes e interceptações no Campeonato Brasileiro, segundo o Footstats. Então, eu dei uma olhada no SofaScore para puxar alguma coisa relativa a isso, né? A gente dá uma olhada e ver o que a gente pode trazer de dados, o que dá para fazer em relação a isso, para a gente ter alguma ideia, né, de quem é o William Maranhão. Ele tem 26 anos, ele nasceu em dezembro de 95, então vai fazer 27 no final do ano. Tem 1,79 de altura, é canhoto, joga de meia e normalmente é o volante, o número 5 ali na posição que a gente estava acostumado a ver o Alisson jogar antes do Alisson sair. Segundo as informações aqui do SofaScore, ele tem dados acima da média para defender e para carrinho, briga, desarme de bola. Ele tem um dado médio de técnica, meio que na média dos jogadores de meio de campo, mas a criatividade abaixo e o potencial ofensivo também abaixo. No Brasileirão da Série A, ele tirou algumas notas aí que variaram do 6,4 até o 7,2, então uma média aí de mais ou menos 6,8, e que a classificação média dele nos últimos 12 meses, de abril do ano passado até março desse ano, está em 6,75. Então tem uma variação aí do 6,4 ao 7,2 e foi variando nos meses. No Brasileirão do ano passado, em 34 jogos, ele teve uma média de 6,7, 6,73. Na Sul-Americana, 6,78 e na Copa do Brasil, 6,88, que dá essa média aí dos 6,8. Ele é um jogador que, pelo mapa de calor, ele joga mais mesmo ali no meio para trás. Então, não é um jogador que aparece muito ali para fazer a saída de bola, mas é um jogador que faz mais a marcação.
E no meio para frente também. Ele não vai muito para frente, ele fica atrás para ajudar a compor a zaga, para ajudar na defesa, caindo um pouquinho para o lado esquerdo, até por ele ser canhoto. Então, como eu disse, ele jogou 34 jogos como titular pelo Atlético Goianiense. Iniciou esses 34, jogou uma média aí de 82 minutos por partida e teve uma eficiência aí por partida no passe de 89%. No próprio campo, uma média de 92%, no campo do adversário, cerca de 85% aí de efetividade. E teve média aí 1,2 interceptação por jogo, 1,5 entradas por jogo, né? Então divididas ali, briga de bola. 0,3 de posse de bola ganha quando roubou passe, dribles sofridos por jogo, meio drible, e cortes por jogo de 1,6. Então é realmente um jogador que se destaca muito nos quesitos defensivos, né? E ele tem uma média de disputa de bolas vencidas de 3,6, que dá mais ou menos aí 53% do que ele disputou. Duelos ganhos no chão 2,5 e no ar 1,1. É uma média, assim, mais ou menos no chão é cerca de 50% e no aéreo é cerca de 60%. É, cerca de uma falta e meia por jogo, meia falta sofrida, 11 amarelos e só um vermelho, o que é legal para um volante, né? Teve só um vermelho durante um campeonato longo, mas os amarelos são constantes e a gente espera mais ou menos isso. Ele ficou de fora 4 jogos por suspensão no ano passado, por isso que ele não completou os 38. Ele nasceu em São Luís do Maranhão, como eu disse, 14 de dezembro de 95, e teve uma carreira aí que começou no Boa Vista de Santa Catarina, chegou a jogar no Santa Cruz, foi pro Vasco, depois jogou no América Mineiro, voltou pro Vasco e daí foi pro Atlético Goianiense, por último estava no Bahia. Esse ano jogou 9 jogos pelo Bahia e agora é o novo reforço do Santos. O que que a gente pode esperar em termos do jogador, né? O que que ele pode contribuir para o Santos? Acredito eu que dentro do esquema de jogo, a gente já viu o Carille pedindo um volante mais marcador, que o Santos não tem no elenco desde a saída do Alisson, e o Bustos está pedindo a mesma coisa, ele quer um volante mais marcador. O Fernando Sobral não deve vir, pelo que foi ventilado. O Santos fez proposta para o Ceará, conversou com o empresário do jogador disse que se o Santos oferecesse 2 milhões, o Ceará venderia 2 milhões de dólares, tá? Então, um valor aí considerado relativamente alto. E e que houve uma conversa inicial, daí o Santos aumentou a pedida no segundo momento, e isso o presidente do Ceará falando, e que o Santos depois teria aumentado mais uma vez, mas que eles já teriam conversado com o atleta, e o atleta disse que não queria sair nesse momento, que ele preferia ficar no Ceará. Então o próprio presidente disse que descartou, mas isso são palavras do presidente, a gente não sabe como são as negociações, né? Elas podem variar muito, e daí o Santos não foi atrás. Então a tendência nesse momento é que o William Maranhão seja esse volante inicialmente para ocupar a posição de volante marcador. O Santos está tentando 2 jogadores do próprio Barcelona, mas com negociações complicadas. É um brasileiro que está emprestado, que o contrato vai até o fim do ano e tem valor de compra fixado, eles não querem liberar. E tem um outro jogador equatoriano, eu não vou lembrar o nome agora deles, o brasileiro é Leonai, o equatoriano eu não lembro, mas também titular, o contrato parece que acaba em dezembro, então talvez o Santos fizesse uma proposta para pegar ele de graça no final do ano, mas não entraria esse ano, que é o que a gente está discutindo, né? Os reforços agora para o momento. E, enquanto isso, o William Maranhão está disponível, veio numa oportunidade, que inclusive foi o que é dito aí pelo Dracena, pelas conversas que a imprensa está divulgando ali internas do Santos, que era uma boa oportunidade porque o jogador viria sem custos e queria vir para o Santos, que foi o que acabou acontecendo. E dentro do esquema de jogo aí que o Bustos está montando, ele gosta de ter aquele volante que recua, faz a saída de 3 com os zagueiros, fica mais atrás para poder dar liberdade para os outros jogadores subirem, para os laterais, para os pontas, os meias mais avançados, e que hoje a gente não tem, né? O Camacho não é esse homem, o Zanocelo também não, e o Sandri também não. Todos eles são mais como um segundo volante. E o Balieiro, que poderia ser esse primeiro volante, parece que nem tá com moral com Bustos, e as notícias que chegam é que o Balieiro talvez seja até emprestado ou negociado se tiver mercado. E o Sandri faria parte do elenco por ter uma característica de passe melhor, então ele poderia ser uma alternativa ao Camacho e o Zanocelo como segundo volante, e o primeiro volante aí seria o William Maranhão. Na minha análise se ele tiver condições de ser titular e funcionar bem dentro do esquema do Bustos, ótimo, vem, ajude.
Ele é um cara que tende a ser um jogador regular, que vai trazer uma certa estabilidade e ajudar a gente na defesa, não esperar muito no ataque. E que em alguns momentos talvez ele não possa jogar, mas se a gente de repente tiver o Camacho para um jogo, que o jogador está suspenso, que o Maranhão estaria suspenso, o Camacho poderia fazer esse primeiro volante por um jogo, sabe? Ele é um jogador que daria conta, ele não consegue ter uma regularidade defensiva, mas é um jogador que é para um jogo ou outro que não vai ter o titular, que seria o Maranhão, pelo menos por enquanto, ele poderia daí fazer essa função e daí o Santos revezaria ali seus volantes. E por enquanto é isso, pessoal. É o que a gente tem para o momento. Tem várias negociações em andamento, mas hoje é para falar do William Maranhão que esse está confirmado. Galera, obrigado aí por acompanhar nosso trabalho. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais cientistas para a gente, para sofrer com a gente, torcer com a gente e que esse ano seja um ano melhor e que a gente confirme alguns reforços aí, porque realmente estamos precisando, porque vamos sofrer bastante. Se a gente pensar que os times que subiram, tem alguns que estão em alta, e alguns até fazendo investimentos grandes, como o Botafogo, e mais todo mundo do ano passado que esteve bem, se eles mantiverem regularidade, a tendência é que a gente tenha um ano sofrido a menos que a gente também se reforce. E eu espero que o Santos esteja indo atrás desses jogadores para a gente poder ter uma tranquilidade maior, e eu espero que o Maranhão seja um deles e venha nos ajudar de alguma forma. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais.